Estamos no mês de junho, mês em que celebramos o aniversário da Fazenda da Esperança. E nesse testemunho de vida, vamos apresentar a vocês Daniela. Ela recuperou-se em Guaratinguetá, São Paulo, e depois de ganhar vida nova, decidiu ser voluntária. Hoje, ela é membro da Família da Esperança e responsável pelas fazendas da região sul. Confira. Antes da Fazenda da Esperança, eu era uma pessoa vazia de Deus, principalmente. Vivia, mas não entendia o porquê estava vivendo ainda. Mesmo tendo as obrigações normais de uma pessoa, casa, trabalho, faculdade, mas algo estava incompleto, ainda não conseguia entender o que era, mas era algo que eu sentia que era um vazio. Eu venho de uma família com 4 irmãos, eu sou a terceira, são 2 homens mais velhos e 2 mulheres mais novas, né? Eu sou a terceira, meu pai, minha mãe. E a minha infância eu tenho lembranças muito positivas, muito assim. Meus pais trabalharam muito e o pouco que eles ficavam em casa, eles tentavam se dedicar a nos proporcionar o melhor no sentido da educação. Então sempre íamos em parques, muitos teatros, então se passeava muito. Mas eu às vezes sentia que eu não era amada por eles, né? Eu me sentia inferior se comparado aos meus 3 irmãos. E isso sempre me desmotivava, desde a infância, porque eu também era gordinha, né? E de uma certa forma sofria bullying ali, né? Isso, claro, me deixava triste, né? E às vezes eu sentia que eu não era amada por eles, mas que foi algo que eu criei na minha cabeça, porque de fato não foi o que aconteceu, né? E por criar isso na minha cabeça, eu me distanciei da minha família, né? Na adolescência, já quase na fase adulta, dos 17 para os 18 anos, eu fui achando que os amigos eram mais importantes do que a minha família. Foi ali que eu conheci as drogas, foi com 18 anos, na faculdade. Nunca esqueço essa cena, era uma revista Isto É, que estava na hora do intervalo da faculdade, e conversávamos sobre assuntos variados, mas aí alguém viu a capa da revista Isto É, e tinha uma folha de maconha. E começaram a perguntar quem que havia já usado, né? Quem já fumou maconha? E aí me perguntaram. E eu fiquei com vergonha de dizer que não, né? E naquela época eu já fumava cigarro. Que eu comecei a fumar cigarro no 3º ano do colegial. E ali eu, com vergonha de falar que não, eu falei sim, já fumei, é legal, eu nunca nem tinha visto na vida. E no dia seguinte levaram na faculdade. Aí uma das meninas levou e falou, e aí Dani, vamos? E me mostrou assim. E aí na hora o meu pensamento foi, agora eu não posso voltar atrás. Eu falei que eu já fumei. E também por curiosidade, né, de querer experimentar. E foi aí que eu conheci as drogas, né, a maconha a princípio. E aí experimentei a cocaína algumas vezes, mas nunca me agradou tanto, né. Até depois de alguns anos eu conheci o crack e fumava junto com a maconha, né, que é o famoso mesclado. E isso se carregou por 10 anos, né, utilizando droga. Dos 18 aos 28 anos de idade. Chegou ao ponto que eu ia na boca sozinha, buscava droga, voltava para casa ou fumava no meio do caminho, quando meus pais estavam em casa. E quando eu podia fumar em casa sozinha, que eu sabia que estava tranquila, eu ia para o meu quarto e fumava, né? E aí passou a ser minha vida. Mesmo assim, com a graça de Deus, eu concluí a faculdade, mas uma faculdade que era de 4 anos, eu concluí em 7. Né, por conta das drogas. E ainda consegui emprego, mas eu trabalhava para sustentar o meu vício. E claro,
Acabei roubando dentro de casa, né? Então sabia onde tinha um dinheirinho guardado, ali, aqui, e aí pegava. A ponto de uma época minha mãe começar a trancar a porta do quarto dela, né, por causa de mim. E eu achava que estava tudo bem, que quando eu quisesse eu ia parar. E que eu só estava fazendo mal a mim mesma. Mas no fundo eu sabia o quanto minha família estava sofrendo, né? O quanto eu já começava a ver minha mãe triste, o meu pai triste, eles professores. Muito difícil entender esse contexto dentro de casa, porque eles viam isso na escola. E aí se deparar com essa situação dentro de casa foi muito difícil para eles. No último ano, eu emagreci muito. Emagreci muito porque eu já não comia, né? Só usava droga. Eu sempre fui gordinha, nunca fui magrinha, né? Mas já estava muito magra, os meus pais já percebiam muito forte, eles já não acreditavam no que eu falava. E minha mãe, muito sábia, e um dia me chamou na sala, junto com meu pai, e falou: Dani, ou você aceita a nossa ajuda, ou você vai ficar fora de casa. E aí eu lembro que ainda um pouco revoltada, eu falei: então vocês vê para onde vocês querem que eu vou. E voltei para o quarto. Na semana seguinte, o meu pai trouxe um papel impresso, e era o papel da fazenda. Ele falou: a gente pensou de você ir para esse lugar aqui, leia. Só que eu não queria ler. Porque mesmo que tenha sido com esse empurrão deles, eu estava decidida a aceitar ajuda. Mas eu não queria ler, porque senão eu ia me manipular. E eu lembro que eu trabalhava com esportes, né? Sempre trabalhei com esportes. E eu jogava muito aquele pimbolim, né? Muito, a ponta do braço doer às vezes, assim. E nessa folha impressa tinha uma única foto. Era uma foto do lado esquerdo, assim, da folha, desse tamanho a foto. E era a foto do pimbolim. E eu lembro que eu não li nada, eu olhei a foto, eu falei: parece ser um lugar legal, eu vou. Foi assim que aí eu falei: eu vou, né, para eles. Aí comecei a fazer os exames, né, que precisa fazer para entrar para a fazenda. E foi assim que eu vim para a fazenda, né? Me recuperei aqui no Centro Feminino, em Guaratinguetá. Eu lembro que quando eu passei pelo portão ali, as meninas estavam batendo panela, cantando. Acolhidos e acolhidas que chegam à Fazenda da Esperança passam pela triagem, que é o período dos 3 primeiros meses. Esse período é importantíssimo para que o jovem se adapte à vida na fazenda e passe pelo processo de desintoxicação. Só que naquele momento da triagem, não é que a gente presta atenção no que é falado. Eu, sinceramente, eu não lembro nem da entrevista. Pediram para eu: agora a gente vai para casa. Aí me veio muito medo, porque eu falei: meu Deus, meus pais me deixaram em um lugar, aí agora estão me levando para outro lugar. Não tinha prestado atenção que lá era a casa de triagem. Mas quando eu cheguei nos Pilões, toda aquela beleza que os Pilões as montanhas, aquilo já começou a me encantar logo de cara. E eu sou uma pessoa que eu vivi 28 anos em apartamento. Então nunca vivi assim em um ambiente de casas, de fazenda, onde se tem muito mato, né? Nunca vivi, mas aquilo me encantou a princípio. Nos primeiros dias, nos Pilões, eu já comecei a sentir no meu coração que era um lugar diferente. Não entendia o quê, mas eu sentia que era diferente. Com um mês, a gente ia sempre na capelinha lá em cima dos Pilões. Foi a primeira vez que eu olhei o crucifixo e eu entendi que ele morreu na cruz por nós. Veio muito forte isso no meu coração, muito. Então eu falei: bom, agora eu preciso fazer valer. Eu não vou estar aqui por estar, né? Então eu vou viver aquilo que me é proporcionado. E toda vez era motivado: você quer se recuperar? Viva a palavra. Quer se recuperar? Vive a palavra. Eu falei: bom, eu vou viver. E foi interessante, porque eu comecei a sentir essa alegria que a palavra nos dá. A vivência concreta. É uma leveza, mais ânimo. Aí eu comecei a sentir esse ânimo que a palavra me dava. E eu vi a minha mudança. Eu comecei a me conhecer como pessoa na recuperação, né? Comecei a conhecer tanto aquilo que eu tenho de bom, os meus dons, a minha capacidade de amar, que para mim foi uma descoberta, como também as minhas limitações, as minhas misérias, as minhas fraquezas, que eu me assustei a princípio, quando eu conheci.
né? Então, através da recuperação também, eu pude me conhecer como pessoa. Eu tenho muita alegria em saber disso, porque se não fosse essa trajetória, talvez eu não me conheceria até hoje. E principalmente, eu não teria tido essa descoberta, que é a capacidade que eu tenho para amar. Aí eu fui me dando conta da presença que era o carisma. Quando lá nos pilões eu falava, né, entendia dentro do meu coração, aqui é um lugar diferente, aqui é um lugar diferente, aqui é um lugar diferente. Depois, a partir dos 6 meses para 1 ano, eu fui entendendo que era a presença do carisma da esperança. E tudo isso só foi aumentando cada vez mais a vontade de eu ficar, né, o desejo também de me doar. Achei que ia ser uma voluntária e me doar por um tempinho, né? Mas aí eu já sinto que era um chamado. Tanto que quando eu recebi o diploma, eu lembro que eu falei, agradeci a todo mundo e no final eu falei: eu sinto que eu não saio mais dessa família. A presença dos familiares é essencial para a recuperação dos jovens. Assim, ao retornarem para suas casas, fica mais fácil viver o estilo de vida que aprenderam na fazenda. Os meus pais foram essenciais na minha recuperação. Todas as visitas eles vinham. Era um compromisso com eles que eles tinham com a minha recuperação. Então fez muita diferença também eu saber que eu tinha o apoio deles. Eu tenho as cartas até hoje. Fui para casa, mas aí eu percebi que a minha mãe não estava muito bem. Mas mesmo assim eu queria viver aquilo que a fazenda me ensinou, que era amar. Principalmente fazer pequenos atos de amor. Então eu lavava a louça, deixava a cama arrumada. Quando eu fui rezar o terço, porque eu rezei o terço todos os dias, e uma das vezes ela foi lá em cima, né? E fez companhia para mim. Quando eu voltei para a fazenda, eu saí de casa numa quinta-feira e foi muito interessante, porque esse foi o último dia, né, que eu vi a minha mãe assim, viva. E a gente estava na rodoviária, e na rodoviária apareceu assim 2 arco-íris, né? E eu lembro que eu vi o arco-íris e eu comecei a falar para minha mãe o que eu tinha aprendido na fazenda, né? O sentido do arco-íris. E fui falando para ela, foi um momento assim bonito. Eles me colocaram no ônibus para vir para Guará. E aí minha mãe entrou no ônibus assim toda preocupada, se estava tudo bem, né? Aí eles se abraçaram e eu fiz um coração para ela, né, para eles. E voltei para Guará. Na sexta-feira eu cheguei aqui e no domingo trabalhei no café da manhã, colonial. Então foi um dia muito intenso de trabalho. Aí no final do dia minha madrinha falou que meu pai estava ligando. E que achava que meu pai estava com saudade de mim, né? Mas assim, para minha surpresa não, foi para me dar uma notícia dolorosa, né? Aí foi quando ele falou para mim que a minha mãe tinha colocado fogo no corpo, né? E aí, eu lembro que eu fiquei sem reação. Aí abriu um buraco assim, né? Isso foi no domingo. Na segunda-feira eu já ia para Teófilo Otoni. Pode ficar tranquila que eu vou cuidar da mãe, mas a gente precisava te falar isso. Eu fiquei sem saber o que fazer. Conversei com as minhas responsáveis, elas me deixaram muito livre. Vai, Dani, vai. E no dia seguinte, não dormi nada à noite, né? No dia seguinte fui para Bauru, que foi a cidade que minha mãe foi internada. Eu esperei meu pai chegar e aí a imagem que eu tenho do meu pai vindo ao nosso encontro é meu pai com as 2 mãos enfaixadas. Aí ele veio e contou pra gente, né, o que tinha acontecido. E eu não consegui entender, sabe, o porquê que tudo isso estava acontecendo. Visitei a minha mãe, estava enfaixada da cabeça aos pés, né? Eu lembro que eu reconheci ela por causa do dedo, que é parecido com o meu, assim, tem a curvinha, né? E porque eu vi o cabelo dela, assim. E eu lembro que quando eu vi o cabelo, eu falei, nossa, ainda bem, não queimou todo o cabelo, né? Ainda pensei isso. E a gente ficou 4 dias no hospital. Eu sentia algo que confortava o meu coração. Ali eu ainda não entendia o que era, mas eu sentia que algo confortava. Mas eu fiz uma experiência muito bonita com Deus também, nessa dor. Nesses 4 dias que eu fiquei no hospital,
Os 4 dias eu rezei o terço junto dela. E aí no terceiro dia eu rezei o terço e foi quando eu falei para Jesus: se é a tua vontade que a minha mãe vá, eu aceito. Mas o Senhor sabe que não é a minha vontade. Não é a minha. Mas eu aprendi a fazer a tua vontade. Mas é claro que no fundo a gente não quer que isso aconteça jamais. Mas eu lembro que rezando o terço eu fiz essa entrega. No dia seguinte a minha mãe piorou. E a gente chorou muito. Eu lembro que a gente chorou, a gente rezou. Aí dia 24 de janeiro, às 9 horas da noite, a segurança veio me chamar no alojamento. Aí quando eu entrei no elevador do hospital, eu lembro que eu só perguntei para a enfermeira: aconteceu? Ela falou: aconteceu. Aí eu chorei. Chorei muito, saí do elevador, continuei chorando. Aí o médico só veio para mim e falou assim: você precisa ter forças para falar com seu pai. Então agora você vai dar notícia pro teu pai. Eu só lembro que eu levantei e fui. Dei a notícia para ele. Nós choramos muito, muito. E assim, coisas de minutos, eu acho, não deu horas, nada. Eu já estava vendo o funeral da minha mãe, já escolhendo a roupa dela, o caixão dela, mas tudo com muito carinho também. E todos esses dias eu mantive contato com a fazenda, com as minhas responsáveis, responsável e madrinha. Mas aí nesse dia que eu estava na funerária, eu lembro que eu liguei e eu falava: eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que eu estou ficando louca. A minha mãe acabou de morrer. Eu estou vendo o caixão, eu estou escolhendo roupa, mas eu estou bem. Será que eu estou ficando louca? Aí foi quando elas me ajudaram a entender que era o conforto de Deus que eu sentia naquele momento. Mas muito mais do que isso, do que o conforto, eu sentia que foi a minha recuperação na fazenda. Graças à minha recuperação, graças a esse 1 ano que eu passei na fazenda, me deu força para eu suportar a perda da minha mãe. Mas eu confesso também que eu fiquei um pouco brava com Deus. Porque eu falava: agora que eu tenho a oportunidade de fazer as coisas diferentes, agora que eu posso, sabe, fazer tudo diferente daquela Dani um pouco rebelde, que não fazia caso para os pais, tinha a cabeça muito mundana. E agora que eu tenho, aprendi a ter essa mentalidade diferente, esse estilo de vida diferente, acontece isso. Mas aí também eu entendo que eu preciso fazer isso com os meus que ficaram. E é o que eu procuro fazer com o meu pai. Honrar pai e mãe, para mim isso é essencial. Então eu estou com 38 anos. Eu quero honrar meu pai até o último. E eu sei que eu também vou estar honrando minha mãe, mesmo ela já não estando presente aqui. Depois que aconteceu isso com a minha mãe, eu ainda fiquei mais um tempo em casa, fiquei mais 1 mês em casa com o meu pai. A gente viu com relação a mudança, porque a gente tinha um apartamento, a minha mãe morava ali, ninguém mais queria estar no apartamento, óbvio, tudo fazia lembrar minha mãe. E aí eu lembro que também essa foi uma experiência muito forte do desapego, porque todo mundo decidiu já não estar ali, ninguém queria nada do apartamento, Tava cada um com a sua vida. O que a gente vai fazer então, Dani, você é a única que não tem nada. O que você vai querer fazer? Eu falei: não, eu vou ficar na fazenda. E aí vamos doar tudo para a fazenda. A responsável conseguiu um caminhão, foi um caminhão lá para casa, e aí veio tudo para cá. E é interessante, porque às vezes quando eu entro nas casas, eu ainda vejo alguma coisa que era da minha casa. E veio assim, a mudança toda, eu não tive mais nada, não tinha mais nada lá fora. E eu voltei para a fazenda. Fiquei aqui em Guará ainda mais uns 15 dias. Meu pai veio para cá e ficou nas Pedrinhas 1 semana, que ainda é aquela fase, frágil do luto. Ele ficou com o padre Justino, eu lembro. E depois meu pai voltou para casa e aí eu fui para Teófilo Otoni. Ainda muito fragilizada, e muito dolorida. E muito preocupada com meu pai. Não é fácil da noite pro dia você receber uma notícia dessa. E aí, meu pai, se acontece alguma coisa? Mas eu sei que algo me sustenta por trás disso.
que é sim a vida da palavra, que é a vida com Deus e que é o carisma. Isso me sustenta muito. Fiquei em Teófilo Otoni, depois voltei aqui para o Centro Feminino, assumi os pilões, fiquei como madrinha nos pilões. Depois fiz escola de comunhão, em 2014. Depois aí na escola de comunhão que eu entrei para a Família da Esperança, né, fiz o Pacto do Amor Recíproco. E aí a gente escreve uma carta na escola de comunhão, e eu escrevi a carta, que estava à disposição da obra, né? E foi quando me veio o convite para ir para o Paraguai. Eu lembro que quando falaram que ia para o Paraguai, eu falei, mas o que eu vou fazer lá? Eu nem sei falar espanhol. Mas a minha responsável falava, mas você não é a única responsável que vai para um país e não fala a língua. Mas eu fui, né? Dei o meu sim, fiquei 3 anos no Paraguai. Depois fui para a Argentina como responsável, né? As duas realidades. Fiquei na Argentina também como responsável. E aí fui transferida para o Rio Grande do Sul, em Passo Fundo. Fiquei 3 anos como responsável. Ali já comecei a assumir a realidade como regional, né? O regional é a pessoa que acompanha uma realidade, um número de fazendas. Não só de fazendas, como também voluntários e membros da Família da Esperança, né? Então o regional tem essa função de acompanhar toda aquela região, cuidar, zelar, para que o carisma continue se tornando vivo naquela região, né? A Fazenda da Esperança é uma instituição filantrópica e dentro dela existe um grupo chamado Família da Esperança, que é a alma responsável por manter o carisma vivo. A Família da Esperança é uma associação internacional de fiéis aprovada pelo Pontifício Conselho para os Leigos da Igreja Católica, uma nova comunidade nascida em meio aos mais necessitados. Quem deseja entrar para a família passa por 3 etapas que são importantíssimas para o discernimento e crescimento do mesmo. Então, eu fiz o Pacto do Amor Recíproco na escola de comunhão. Aí, quando eu já estava no Paraguai, participei dos encontros de responsáveis e ali fui entendendo mais a fundo a Família da Esperança e os passos também. E me veio no coração de eu fazer o compromisso, porque eu sinto esse desejo, né, de continuar levando esse carisma. Eu sinto que é um chamado de Deus para a minha vida. E eu fiz o compromisso. Comecei a participar também dos encontros de discernimento, que é muito importante. Participei aqui no Brasil de encontros presenciais, foram 2, marcantes. E nesses encontros de discernimento eu conversava muito com as fundadoras e com a presidência. E conversava, falava qual seria o meu caminho, não conseguia entender ainda o que Deus me pedia. Se eu vou olhar a minha história de vida, a consagração é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. Nunca passou. Mas eu não sentia tão pouco, né, a vocação e o desejo ao casamento. Isso eu não sentia. Então eu ficava um pouco perdida, né? Poxa, mas e aí? Onde que tá? Onde é que é meu espaço? Onde é que eu me encaixo? E foram esses encontros de discernimento que foram me dando realmente a certeza no meu coração, principalmente. Ao mesmo tempo que eu tinha dúvida, que é natural e que faz parte desse caminho de discernimento, me viu uma alegria tão grande no meu coração. Uma alegria assim, uau, nossa, mas pensar numa vida consagrada, por que eu fico tão alegre? Mas toda vez que eu conversava e falava, aquilo me vinha uma alegria tão grande, tão grande. E aí quando eu fiz as promessas na Família da Esperança, o primeiro ano da promessa, eu falei, agora precisa ser um ano de decisão. E continuando conversar com a minha regional, que na época era Ana Lia, né? E fui entendendo, já estava muito claro isso dentro de mim. Deus me pede a consagração. E de fato, quando eu fui fazer o meu primeiro ano de voto, foi nas Pedrinhas, e eu chamei meu pai. E aí eu lembro que a gente estava no Espaço do Sim, de Maria, eu chamei ele para ir no Espaço do Sim, e falei para ele assim o meu desejo de viver uma vida consagrada, de entregar a minha vida a Deus. Que não é ser freira. Que não é ser freira, é uma leiga. Eu sou leiga. E eu falei para ele, ele chorou muito naquele momento, mas eu queria a bênção dele.
Até porque se eu aprendi que eu preciso honrar pai e mãe, eu preciso aprender a pedir a bênção para eles, que era uma coisa que eu nunca tinha feito na vida. E aí eu falei para ele, eu preciso da sua bênção, o que o senhor acha? E ele ficou muito feliz. E foi bem interessante, porque no dia que eu fiz o primeiro voto, eu estava sentada na primeira fila, e quando começou a missa, os cantos, né, do canto de entrada, e veio toda a procissão, meu pai estava aqui do meu lado esquerdo, eu senti que era como se meu pai me levasse ao altar. Veio muito forte isso em mim, sabe? E muito especial esse momento. E aí eu tive a certeza, é isso que Deus me pede, é essa minha vocação, e aqui eu vou dar meu sim. E aí eu comecei nessa experiência. Então são 2 anos na vida consagrada, ainda falta muito assim, né, para os votos definitivos, e tentando sempre ser uma pessoa melhor. Olha, eu sinto que a fazenda ela transformou a minha vida, deu uma volta de 360, né? De 360 graus. Mudou completamente a minha vida. Mudou a forma que eu vejo o mundo. Mudou a forma que eu posso viver nesse mundo. E que me fez me tornar uma pessoa melhor. Que me faz me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Porque é isso que eu quero. Eu quero ser uma pessoa melhor. Para mim e para o outro.